Quero agradecer o honroso convite de estar aqui com vocês, é um privilégio para mim. E nós estamos aqui, por graça de Deus, para abrir as Escrituras. Lutero dizia, a Bíblia é como um leão enjaulado. Quando está lá na jaula, todo mundo passa na frente do leão, solta graça, faz caretas, mas basta alguém abrir a porta da jaula que sai todo mundo correndo. Nós vamos abrir a jaula. E a palavra de Deus vai ser exposta nessa noite. Agora nós temos uma tendência, quando ouvimos a pregação da palavra, dizer assim, poxa, que pena que fulano não estava aqui, que fulana não estava aqui. A gente sempre traz uma pá para a igreja. Aí o pastor prega alguma coisa, isso aqui é muito bom para fulano. Ah, seria bom para ciclano. Isso aqui é a cara de Beltrano, e a gente usa muito a pá para jogar para as pessoas. Que Deus tenha lhe dado para você ter trazido hoje à noite uma enxada. Isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim. Nosso tema é este, os filhos da aliança. A importância de os pais compreenderem a sua parte nesta bênção. Porque nós fazemos um pacto com Deus, uma aliança com Deus, em que Deus sempre será fiel. Deus é fiel em cumprir a aliança, mas a aliança envolve duas partes. Um dia, eu pedi uma moça em casamento. E um dia nós, como se diz popularmente, trocamos alianças, em que empenhamos a nossa honra, empenhamos o nosso esforço, e por graça de Deus, há 27 anos, temos nos mantido assim, em aliança. Qual é a sua parte, pai? Qual é a sua parte, mãe, na aliança? E eu vi que vocês têm muitas crianças aqui, parabéns, como é bom ver uma igreja com muitas crianças. Deu para ver que o versículo preferido de alguns de vocês é crescer e multiplicar e encher a terra. É muito bom. Mas você que ainda não é pai, você ainda que não é mãe, vai dizer assim, mas a mensagem não é para mim, é para você, querido, é para você, querida, para que você case bem, case certo, para que você ore a Deus, para que quando Deus lhe der um matrimônio, que você saiba que poderá vir a bênção dos filhos, herança do Senhor, e assim você poderá ser uma bênção para a vida deles. Ser pai, ser mãe, ninguém estava preparado para isso. Mulheres, vocês têm uma bênção impressionante, e eu acho muito bonita a gravidez. Eu sei que dá um problema, dá enjoo, e as pernas incham, tudo isso. Mas a beleza da gravidez, da transformação do seu corpo enquanto tem uma vida dentro de você, é uma coisa linda, sublime. Eu ficava impressionado com a barriga da minha esposa crescendo, vendo, e a gente fazendo carinho no neném. Que coisa linda é a gravidez. Mulheres, vocês têm a bênção de trazer vida dentro de vocês. Nós homens não sabemos o que é isso. A única vida que eu tive dentro de mim foi lombriga, não vale? Mas vocês deram à luz uma criança. Mas pais, homens que me escutam nessa noite, vocês têm grande responsabilidade de agora educar os seus filhos. Agora a responsabilidade é grande para vocês, homens. Eu até estou pensando em dispensar as irmãs, não precisam ficar no culto essa noite. Mas me dirigi muito aos homens, e tenho feito isso por isso Brasil afora. Nós vamos ler 3 textos da palavra de Deus aí propostos. Texto no Antigo Testamento, um texto no Novo Testamento, outro texto do Novo Testamento. Depois oraremos ao Espírito Santo de Deus que ilumine as mentes nesta noite. Livro do Gênesis, capítulo 17, versículo de número 7, quando Deus já chamou Abraão, quando Deus disse que nele seriam benditas muitas famílias da terra, e isso incluiu os londrinenses e aqueles que para essa terra abençoada chegaram. Incluiu também os filhos da aliança aqui, quando Deus prometeu um filho a Abraão, e o seu nome seria Isaque, como nós conhecemos na história. Capítulo 17, versículo 7, Deus diz, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus, e da tua descendência. A duração desta aliança, o peso dessa aliança é eterno. Estabelecerei uma aliança contigo, com a tua descendência, aliança perpétua,
para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Então vem Jesus Cristo, cumprindo as Escrituras. O Salvador chegou, o Salvador se deu voluntariamente por nós, pecadores, no pacto da graça que ele fez com Deus. E assim Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, e agora a mensagem do Evangelho está correndo às nações. E o primeiro sermão que nós temos no livro de Atos, capítulo 2, versículo 39, nos diz essa informação maravilhosa. Eu estou utilizando aqui a versão revista e atualizada, é bem próximo da versão que vocês utilizam aqui. E a palavra de Deus, então, no discurso de Pedro, ele diz em claro, alto e bom som: pois para vós outros é a promessa, e para os vossos filhos. A palavra filhos aí é crianças pequenas, crianças de colo também. É para vós e para os vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Tem pessoas aqui que vieram à fé logo cedo na vida, mas tem pessoas que ainda estão novas na fé. Vieram a Cristo faz pouco tempo, conhecem o Evangelho faz pouco tempo. Talvez é você, homem, o único na sua casa a ser crente em Jesus Cristo, e a sua família não, a sua esposa não. Ou quem sabe você, mulher, é a única crente na sua família, com os seus filhinhos, e o seu esposo não. O que acontece com os seus filhos? Você que creu em Jesus Cristo, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, nos diz: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. E agora vem uma informação preciosíssima: de outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora os seus filhos são santos. Que bênção que Deus olha assim para os nossos filhos. Que bênção que Deus tem essa consideração por nossas crianças. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, com a palavra aberta, abra os nossos olhos, abra a nossa mente, abra o nosso coração, que a semente da instrução na palavra caia em bom solo nesta noite e frutifique. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Principalmente nós homens não estávamos preparados para ser pais ou sermos pais. Quando a minha esposa me disse que estava grávida, eu não sabia o que fazer. E agora uma criatura, eu vou ter que cuidar de uma criatura, defender uma criatura, alimentar uma criatura. Que situação é essa? Um misto de alegria, de espanto. E aí nasceu nossa primeira filha, Fernanda. Eu não sabia nem como segurar no colo. Eu não sabia, eu tinha medo de respirar e a menina cair. E Fernanda foi crescendo, crescendo. E aí chegou a fase de ir para a escola, jardim da infância. Quem não dormiu fui eu. Meu Deus do céu, amanhã, primeiro dia de aula no jardim da infância da minha menina que o Senhor me deu, Senhor, loirinha, bonitinha, tão joinha, tão legalzinha. Vai para a escola amanhã, Senhor, vai estar no meio daqueles marginais mirins e delinquentes, Senhor, tenha misericórdia da minha menina, Senhor. Levamos a menina para o colégio. Muitas crianças chorando, agarradas com os pais, com as mães, querendo voltar para casa. E eu dizia, por que minha filha não faz isso também, gente? Mas ela não fazia. Ela chegou ao ponto e disse assim, pai, pode ir. Que maldade com seu pai. Mas depois, então, chegou a fase da minha menina mudar de dentes. E ela corre para o pai nessa hora. Pai, está molinho, molinho, pai. Pegou o dente dela, pegou a ponta da língua, balançou e realmente estava mole, mole, mole. Eu disse, poxa, mas como é que arranca dente de criança, gente? Pai, arranca, pai, arranca, pai. Eu peguei aquele dente com muito cuidado. Meu Deus, como é que faz isso? Eu morria de medo de puxar e a caveira da menina vir junto. Passou o tempo, passou o tempo, passou o tempo. Nenhum pai aqui está preparado para dizer, pai, esse aqui é o Felipe. Oh, meu Deus, que dor no coração. Filhos, heranças do Senhor. Sabe, eu já vi muita gente ganhar herança. Ter muito dinheiro em herança e perder a herança. Cuidado para vocês não perderem os seus filhos. Para isso, desde cedo, e tomem nota, Agostinho de Hipona, ele dizia que existem 3 áreas muito importantes para a vida de uma pessoa. Para toda a vida, para a sua vida, para a vida desse neném que está no colo daquela moça.
para o seu menino que está aí com os seus 3 anos de idade, 4 anos de idade, para a vida e por toda a vida toda, as 3 áreas importantes para qualquer pessoa. A primeira delas é a memória. A memória é muito importante, por isso que nós precisamos mostrar amor, segurança para os nossos meninos e meninas desde cedo, desde pequeno. Nós precisamos instruir quem é o nosso grande Deus, cantar louvores ao nosso grande Deus, desde pequenos. É lindo quando nós lemos em Provérbios capítulo 22, versículo 6, que está ali, ensina a criança no caminho em que ela deva andar. E a palavra criança, no original hebraico, é a palavra Naar, N-A-A-R. É uma palavra para criança de colo, criança de peito, criança pequenininha, criança que precisa ser carregada e totalmente cuidada. Começa dali. Façam grandes orações ao nosso grande Deus com os nossos filhos. Cantem com eles. Falem da nossa fé para eles. Temos um Deus que cuida de nós. Agradeçamos de fato, de coração, e não metodicamente, mecanicamente, o pão nosso de cada dia Ele nos deu hoje. Mostremos para os nossos meninos e meninas que nós amamos a Deus e confiamos em Deus. Sabe, senhora, sabe, senhor, a fé começa em casa ou a fé acaba em casa. A fé começa em casa ou a fé é destruída em casa. Se você não orienta os seus meninos e meninas, você poderá perdê-los para o mundo. A memória é muito importante, a tal ponto que alguém diga: desde que eu me entendo por gente, antes que eu me entenda por gente, na minha casa tinha louvores ao nosso grande Deus. Aí quando Paulo está escrevendo a Timóteo, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, e você que desde pequeno, desde a tenra infância, sabe as sagradas letras que podem te conduzir à sabedoria e à salvação. A palavra criança ali, ou infância ali, é a palavra brefós, mais uma vez, como aquele neném que está ali ao nosso alcance da visão. Triste coisa é quando ninguém tem memória em casa. Memória da fé, memória da salvação, memória de um pai temente a Deus, memória de uma mãe temente a Deus. Triste coisa é quando isso não acontece e vocês poderão estar perdendo seus filhos, porque não estão cuidando de uma linda memória para esses meninos e meninas. A segunda coisa importante para toda a vida, então, é o entendimento. Aí agora ele tem a memória, mas começa a entender que Deus cuida, que Deus guarda, que Deus criou todas as coisas que há beleza no universo, que há uma perfeição absoluta nos sistemas da física, da química, que ele estudará lá na frente, mas que ele já conseguirá louvar a Deus, por exemplo, por uma boa dose de oxigênio que enche os nossos pulmões, por um campo tão bonito, pelo pão, pelo milho, que o semeador semeou, que na região de vocês foi plantada aqui em abundância, e Deus abençoou. E tudo isso agora vai se entendendo que Deus cuida de nós. E quanto mais vai se entendendo, vai se aumentando o conhecimento do nosso grande Deus e a fé em Jesus Cristo. E a terceira coisa é a vontade. Agora tem que ser nessa ordem: memória, entendimento e vontade. Os filhos de vocês estão cheios de vontades, que poderão ser más vontades. Vontades perversas, vontades tirânicas. Quando não se tem memória de onde nós viemos, de onde nós estávamos, perdidos pecadores, até mesmo da nossa situação financeira mais simples. Quando não se tem memória disso, não se valoriza o que tem, se estraga muito, se perde muito. E uma criança que não entende o valor do dinheiro, o valor de um presente, o valor de uma obediência, ele só vai ter vontade. E a vontade pode ser muito perigosa. E pais poderão ser escravos de uma tirania de crianças. Existe um livro escrito por uma autora que nem cristã evangélica é, que ela escreveu sobre a tirania mirim, ou o despotismo mirim. Assim sendo, a memória, o entendimento e a vontade é para a vida toda. Se ele tiver de memória, e se ele vier com entendimento, a sua criança crescer com entendimento de que está nesse mundo para a glória de Deus, a vontade será servi-lo. A vontade será fazer alguma coisa que sempre glorifique ao Senhor. E a primeira vontade será honrar o Senhor sobre todas as coisas e acima de todas as coisas. A nossa proposta tem o seguinte esboço: nós vamos definir por que filhos da aliança.
nós vamos entender a necessidade que temos como crentes em Jesus Cristo desse assunto tão importante, senão poderemos perder os nossos filhos. A aliança devidamente avaliada e ensinando o conteúdo do Evangelho, usando os meios e uma conclusão com algumas aplicações. Em primeiro lugar, vamos definir o que é filhos da aliança. E por filhos da aliança nós nos referimos àqueles nascidos com pelo menos um dos pais crentes e que são criados dentro da comunidade da igreja, estão sob as bênçãos, riquezas e privilégios hereditários, tais como as orações da igreja, o ensino da escola bíblica dominical, a pregação do evangelho, os convites todos, bem como os alertas todos da palavra de Deus. Não é porque nasceu de pais crentes que está agora totalmente consagrado e santo. A santificação é um processo. A salvação é um ato. A santificação é um processo. Por isso que vocês não devem deixar os seus filhos em casa. Por isso que vocês não devem deixar os seus filhos sem vir à igreja. Muitos pais estão falhando com seus filhos porque estão tirando seus filhos da escola bíblica dominical ou do ensino bíblico que eles precisam para poderem crescer naquele entendimento que eles precisam. Eu escuto muitos pais dizendo, principalmente na geração jovem de vocês, pais: ah, pastor, eu levanto todo dia, 4h30, 5 horas da manhã, eu vou trabalhar longe, pastor, eu estou tão cansado, eu só tenho domingo de manhã para descansar. Meu querido, em primeiro lugar, agradeça a Deus que você tem trabalho, que você levanta com saúde e que tem um domingo para vir à casa do Senhor para adorar. Aqui é lugar de guerra. Em guerra a gente não descansa, em guerra a gente está atento e se munindo na palavra. Cuidado para você que diz que precisa ficar dormindo domingo de manhã. Cuidado para você não ter que acordar mais cedo no domingo de manhã, às 3 da manhã, para ir buscar seu menino na delegacia. Você tem que vir para a igreja. Não negocie o dia do Senhor. É o dia em que o povo de Deus se reúne, e é tão bom estar com o povo de Deus, por isso Ele nos deu a igreja, a comunhão dos santos. Quando um sofre, nós sofremos juntos. Quando um está alegre, nos alegramos juntos. É tão bom saber quem está chorando e a gente sabe do nome, do motivo e chega junto e dá um abraço. É tão bom saber quem está se alegrando e a gente se alegra junto. Aquela vitória também é nossa. A comunhão dos santos faz parte aqui, em que nós temos as orações, o apoio, o amparo. E também nós temos aqui a criança crescendo com todos os convites para andarem certo, crescerem de maneira honesta e íntegra pela palavra de Deus. E também os alertas da palavra de Deus: filho meu, se desvie, filho meu, não vá, filho meu, não ande, não se detenha, não se assente. Todas essas informações nós temos para os filhos da aliança. Vamos entender então a necessidade que nós temos de estudar bem o que é filhos da aliança. Nós podemos cometer 2 erros. Nós podemos superestimar a aliança. E quando é que nós superestimamos a aliança? Da seguinte maneira: achando que só porque o filho já nasceu em um lar evangélico já está bom. Já levar a igreja, pronto, eu já fiz a minha parte, entrego no departamento infantil e o departamento infantil cuida. Os pais não evangelizam e nem instruem os filhos adequadamente. O filho é seu. Quem vai responder diante de Deus é você. Quem tem, de acordo com Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 5 a 7, instruir e orientar o filho no seu desenvolvimento, é você, pai, é você, mãe. E você haverá de aproveitar as oportunidades que Deus lhe dá. Deuteronômio 6, versículo 7 diz que é andando pelo caminho, assentado, em casa, na hora de dormir. Quantas oportunidades nós temos de falar sobre o nosso grande Deus? A igreja abastece, a igreja ajuda, a igreja orienta, a igreja socorre, mas não perca a oportunidade de evangelizar o seu filho, de contar quem é Jesus para o seu filho, e também de instruí-lo na palavra, e em justiça, em amor e em honra. Não superestime achando que trazendo está bom, crescendo na igreja está bom. Sabe, meus irmãos, eu fui filho de crente durante muito tempo, mas não fui filho de Deus em todo aquele tempo. A pessoa que me levou a Jesus Cristo, o pastor George Tais, um pastor americano, dizia uma coisa que eu concordo: filho de crente muitas vezes cretino é.
Ah, quantas vezes nós podemos estar na igreja, mas a igreja não está em nós, a mensagem. Quando eu era garoto, aí nós tínhamos uma casa lá em Caruaru, Pernambuco, minha cidade natal. Hoje eu resido em São José dos Campos, sou pastor ali. Mas tínhamos bastante espaço. E meu pai inventou de fazer um tipo de uma pracinha, lá no terreno da gente. Ele colocou uns bancos, colocou uma luz, gramou, colocou um tanque. Muito bonitinho, colocou uma luz no meio, tudo isso, muito caprichoso. E para aquilo meu pai comprou uns 3 casais de patos, 6 patos. E sabe que eu amei os patos nadando? Porque eu observei que ali na lâmina da água, um pouquinho abaixo da lâmina da água, os pezinhos deles estavam em movimento, espalmados assim. Eu achei aquilo tão bonitinho. Coloquei os patos para nadar. Mas os patos estavam assustados comigo, não queriam nadar. Pulavam para fora do tanquinho. Não, patos, vocês vão. Aqui quem manda sou eu, não é você. Coloquei os patos de volta no tanque. Nisso, fechou o tempo. Caiu uma chuva, mas caiu uma chuva. Eu fiquei ensopado até o tutano, mas coloquei os patos para nadar 1 hora. Tinha infligido um castigo para eles, vai nadar 1 hora, todo mundo aqui. E os patos tentavam sair para o outro lado, eu corria, colocava os patos para dentro de novo. Coitado dos patos, ficaram 1 hora nadando, e eu ali, todo molhado, mas fiquei muito contente. Está vendo quem manda aqui sou eu? Passaram-se os anos, lá estou eu numa aula de biologia. É a professora dando aula, diz assim, porque os patos... Opa, esse assunto me interessa. Esse assunto me interessa. Os patos entram na água, mas não se molham. Professora, dá licença. A senhora pode explicar melhor que negócio é esse que os patos entram na água e não se molham? Pois é, que os patos, eles têm nas penas uma substância que os torna impermeáveis à água. É por isso que você vê lá os patos, os gansos no Canadá entrando na água no maior frio e eles estão nadando, porque eles entram na água, mas a água não entra neles. Quem foi o pato naquele dia fui eu. Tem muito crente pato, entra na igreja, mas a mensagem não entra neles. Então não é só trazer à igreja, gente. É orientar em casa, conversar com eles, acompanhá-los de perto. Mas também subestimamos a aliança do tipo, é só isso, pastor? É só isso? Nós subestimamos quando em casa o nosso culto, a nossa adoração, a nossa vida cristã é de qualquer jeito, de qualquer modo. Ora aí, ora você. Não há reverência, não há temor, não há alegria. Há um ritual que muitas vezes pode ser tão próximo do que Jesus Cristo disse, esse povo me honra com os lábios, o coração está tão longe de mim. Você vai subestimar, colocar a aliança lá para baixo, se você fizer de qualquer jeito, de qualquer modo. Se você tem vidas incoerentes, se vocês casais têm vidas incoerentes e impuras, isso vai produzir uma confusão tão grande e os conceitos estão equivocados na mente dos seus filhos, que vão dizer assim, mas nós somos crentes, mas meu pai age assim, meu pai diz isso. Isso é palavreado de crente que a minha mãe usa. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que ser crentes em Jesus Cristo, lavados nesse precioso sangue e santificados pelo Espírito Santo de Deus no nosso caráter em todo o tempo, começando nas nossas casas. O nosso sim tem que ser sim em todo canto. O nosso não tem que ser não em todo canto. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, também para que os nossos filhos vejam que nós andamos na presença de Deus. Não vai adiantar trazer para casa, para a igreja. Não vai adiantar você abastecer a sua casa com uma biblioteca intensa, imensa, se você de fato não colocar a fé em prática. É você quem perde o seu filho, ou é você quem ganha o seu filho. Vamos adiante. A aliança devidamente avaliada. Que aliança é essa que Deus disse que faria conosco? Que aliança é essa que Deus prometeu ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos? Em primeiro lugar, pais que me escutam nessa noite, crianças, filhas de pais crentes, precisam nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, o reino dos céus, nos diz João capítulo 3, versículo 3. Agora, uma linda informação que eu lhes dou nesta noite é que grande parte das conversões de crer em Jesus Cristo se dá na infância. Havia um pai puritano que dizia que é mais fácil nós marcarmos o barro, nós moldarmos o barro, quando o barro ainda está molinho. Você já fez trabalhos com barros.
Você já fez alguma coisa com o barro, você quis escrever o seu nome no barro, enquanto o barro estava molinho, estava fácil de grafar o seu nome ali. Estava fácil de você modelar o que você estava modelando no barro. Mas nós não sabemos exatamente o momento em que o barro endurece, quando o barro endurece. Então, pais, não forcem, mas a fé vem pelo ouvir. E você vai estar instruindo seus filhos, falando de Jesus. E vai chegar o lindo dia em que sua criança mesmo vai dizer assim: eu preciso de Jesus Cristo como meu Salvador. Eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. No céu não entra filhos de crentes, no céu entra quem nasceu de novo. E que alegria será já vermos os nossos filhos crendo em Jesus Cristo, confessando Jesus Cristo como seu Salvador, em idade muito jovem ainda. Em segundo lugar, crianças, filhas de pais crentes precisam ser conduzidas a Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 19, versículo 14. Mateus capítulo 19, versículo 14. É dos textos mais conhecidos, até mais citados quando falamos da infância. E é o Senhor da terra e do céu quem está dizendo. Jesus, porém, diz: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Não porque são crianças. Não pense que seu filho é inocente, puro e merece o céu. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O Salmo 58, versículo 3, lhe informa e me informa de que desvia-se o ímpio, e é assim que Deus vê a todos, desvia-se o ímpio desde a sua concepção. Para as irmãs que estão grávidas aqui, uma linda notícia: você tem uma linda criança no seu colo, no seu ventre, melhor dizendo, mas também tem um pecador dentro de você, tem um ímpio dentro de você. Ore por ele, peça por graça para que você seja uma mãe que instrua no caminho do Senhor, e sabe, eles estão bem perto do reino dos céus, porque Deus haverá de abençoar aqueles que com ele fazem uma aliança e cumprem a sua parte no pacto. Em terceiro lugar, a aliança que envolve os nossos filhos demanda uma nova obediência a Deus, proveniente do coração. Você obedece a Deus? Em teoria, todos aqui. Na prática, quantas vezes nós o desobedecemos? Nós queremos filhos obedientes? Deus quer filhos obedientes. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Obedeça ao Senhor. Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nós podemos conhecer muita coisa, nós podemos saber de muitas coisas, e isso não passar de preceitos de homens. O que nós precisamos de fato é amar as Escrituras, crer nas Escrituras, obedecer às Escrituras. A Confissão de Fé de Westminster lhe diz e me diz o seguinte: tudo o que nós precisamos para esta vida e para a eternidade, Deus nos revelou. Devemos conhecer, amar, observar e obedecer. Quando estamos estudando sobre a aliança devidamente avaliada, em quarto lugar, a aliança requer que os pais instruam os seus filhos. Conte com colaboradores, mas quem deve instruir é você, pai. Faz uma diferença muito grande quando o pai, em determinado momento do dia, reúne a sua família, ou mesmo senta com um filho, depois senta com outro filho, e tem um tempo de oração com essa criança, e tem um tempo de instrução prática, objetiva com essa criança. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 diz: é andando pelo caminho, é em casa, é assentado, é na hora do dormir. Quantas oportunidades e quantos privilégios! A aliança requer que os pais instruam os seus filhos. Em quinto lugar, a aliança que envolve os nossos filhos. Essa aliança ensina que Jesus Cristo é o Redentor de suas almas. Então, que as crianças vejam Jesus Cristo como o Redentor, o Salvador, o Senhor.
Estamos aqui nessa noite por causa de Jesus. Estamos guardados nesta noite eternamente por causa de Jesus. É por causa dele que o maligno não nos toca. É por causa dele que nós iremos para casa. Cantamos um hino tão bonito e deveríamos cantar com o coração, com gratidão, como que de joelhos agradecidos. Que o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se transformou em servo sofredor. E Ele é Jesus. Ele é Jesus. Que Jesus Cristo seja apresentado como o Redentor de nossas almas, da nossa família, do papai, da mamãe, deles. Em sexto lugar, Deus de uma maneira de ordem. Deus de uma maneira bondosa. Deus salva aqueles que pertencem à sua descendência no pacto. Ore por salvação, e o Santo Espírito haverá de trabalhar na sua família. Haverá de trabalhar nos coraçõezinhos dos seus filhos. Haverá de usar a igreja. E você vai trabalhando na terra, no terreno. Você vai fazendo tudo o que você deve fazer, sua parte na aliança. Aí Deus pode usar uma EBF, Deus pode usar um acampamento, Deus pode usar uma escola bíblica dominical, Deus pode usar uma conversa com um professor, com uma professora, para que aquela criança diga: tio, tia, sabe, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Ou seu pai, sua mãe. Deus, Ele é misericordioso conosco. E Deus abençoa a geração da geração da geração. Vocês já ouviram falar de Jonathan Edwards? Um dos que estão no início da formação da nação norte-americana. Um grande pregador congregacional foi Jonathan Edwards. Amava a Deus. Pregava o evangelho da graça de Deus. E ele ensinou na sua casa. Ensinou à sua casa. 3 filhos de Jonathan Edwards se tornaram presidentes de universidades. 3 deles foram senadores dos Estados Unidos. 30 juízes da alta corte. 100 advogados na sua descendência. 60 médicos. 65 professores de universidade. 75 oficiais do Exército da Marinha em alto posto. Filhos dos filhos dos filhos de Jonathan Edwards. 100 pregadores e missionários. 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos da América, 80 altos funcionários públicos, 250 dos seus descendentes formados em universidades, as melhores dos Estados Unidos, e ainda entre os seus descendentes, governadores de estados, diplomatas e enviados a outros países. Custo social para o governo tentar recuperar algum dos Edwards? 0. Teve programa de Bolsa Família, não teve programa de recuperação de alcoolismo, não teve programa... 0. Que grande contribuição, porque um homem creu, e um homem instruiu, e um homem orientou. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tetranetos. E os Edwards ainda estão nos Estados Unidos da América, sendo uma bênção. Contemporâneo de Jonathan Edwards foi Max Jukes, um ímpio, um que ridicularizava o evangelho, um que gastava o seu tempo em passatempos imbecis, um que praguejava contra os céus. Os filhos de Max Jukes, entre os seus descendentes, e eles não foram muito longe, 310 Jukes, morreram como indigentes, tipo andarilhos, párias sociais. 150 Jukes foram criminosos, sendo 78 deles condenados por assassinato. 100 Jukes eram tremendamente alcoólatras. Mais da metade das mulheres com esse sobrenome se tornaram prostitutas. 540 descendentes deles custaram aos Estados Unidos da América, para a época e para a condição, a fortuna de $1.250.000 em tratamentos assistenciais, numa época que isso era muito dinheiro em comparação com o que nós temos hoje. A vantagem em ensinar os nossos filhos. A vantagem em orar pelos nossos filhos. E educá-los na fé. E sabe uma grande notícia nessa noite do nosso grande Deus? Nós podemos esperar grandes feitos do fiel Deus da aliança.
Nós podemos esperar que o nosso Deus cumpra a sua parte, porque Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Esse é o nosso grande Deus. O que lhe cabe? O que me cabe como pai? Como a minha parte na aliança? Coisas bem práticas para vocês. Ensinem aos seus filhos o conteúdo do Evangelho. Ensinem aos seus filhos. E essa é a nossa parte, do lado de cada aliança. Deus, eu me esforçarei por sua graça, por sua bênção. Eu muito me esforçarei e procurarei. Eu posso não ter muito estudo, eu posso não ter muito entendimento, mas eu farei a minha parte, e o Senhor haverá de honrar, ó Deus, porque o Senhor haverá de me abastecer. Ensinando o conteúdo do Evangelho, ensine quem é Deus e como Ele é. Anote o nome de um livro que você deve ter na sua estante. Deus pode reconhecer as suas limitações de entendimentos, pouco estudo, porque Deus não vai abençoar a sua ignorância perpetuada, a sua preguiça de estudar e de ler. Há um livro chamado Teologia Concisa. O pastor de vocês é um homem capaz de ajudar vocês a orientar, a chegar a esse livro. Teologia Concisa, de J.I. Packer. Ali você vai ter muitas informações bem práticas para andando pelo caminho, assentado, levantando, você ensinando aos pouquinhos quem é o nosso grande Deus, o Criador de tudo que há, o sustentador de tudo que há, o mantenedor de tudo que há, aquele que quando houve a queda, graciosamente, Ele é o resgatador do seu povo. Esse é o nosso grande Deus. Que bom que nós podemos vibrar com o nosso grande Deus. Um garotinho que crescera lá nos rios amazônicos, sem televisão, sem internet, sem nada vezes nada, a não ser muito verde, muito macaco, muita cobra, muita fruta, muita água. E aquele menino crescera ali naqueles rios, naqueles igarapés. E ele tomava banho de rio, e ele caçava, e ele fazia muitas coisas. A casa tinha um rádio. E através das ondas do rádio, a rádio transmundial transmitindo pregações, a família um dia sintonizou e ouviu. E sintonizou e ouviu, e passou então a ouvir todo dia a rádio transmundial. E tinha programação para as crianças, e tinha programação para os adultos, e tinha pregação do Evangelho. E a família se reunia ali e ouvia as grandes histórias bíblicas. E aquele menino então desde pequeno foi crescendo ouvindo. Ele amava Jesus. O herói dele, Jesus. O maior de todos, Jesus. Senhor de tudo, Jesus. Aquele menino amava Jesus. Aí a sua mãe adoeceu. Adoeceu e foi para um posto de saúde num local que estava distante de barco. Aquele posto de saúde disse: olha, seu caso é um pouco mais grave. A senhora tem que ir para Manaus, a senhora tem que ter tratamento em Manaus. Aqui nós não temos recurso. Ela se lembrou que tinha uma prima em Manaus. Escreveu lá para a prima. A prima disse: não pode vir, nós damos acolhida a você, você vem para cá, nós cuidamos de você. E aí então, o pai que tinha que cuidar de muitas coisas, da roça e tantas coisas, a mãe levou aquele menino, até para ajudar. O menino devia estar com uns 8, 9 anos de idade. E foi para a cidade grande. Nunca tinha saído daquela região, agora estava na grande cidade de Manaus. Tudo novidade, tudo grande. Nunca tinha visto prédio, nunca nada disso. Aí está na casa do priminho, logo faz amizade com o primo, e o primo diz: vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. E começa a brincar, e de repente aquele menino, o primo da cidade, saca uma espada assim, levanta para o alto, diz assim: pelos poderes de Grayskull. E o menino diz assim: e pelos poderes de Jesus Cristo. Ensine os nossos meninos quem Deus é. E Ele é fiel assim. Em segundo lugar, ensine a seriedade do pecado. Não assuste com o inferno, não amedronte a criança. Mas traga à criança a consciência de que ela é pecadora. Pecadora. A nossa filha Fernanda não teve dificuldade em reconhecer-se pecadora, mas a nossa filha Juliana teve. E um dia estávamos orando com a Juliana pequenininha, pouco vocabulário, mas ali: Senhor, obrigado pelo dia, por papai, por mamãe e tal. Perdoa os nossos pecados. Juliana ficou calada. Perdoa os nossos pecados.
e perdoa os nossos pecados. Juliano não repetiu. Ju, a gente está orando, eu sei. E perdoa os nossos pecados? Não. Por quê? Porque eu não sou pecadora. Ju, tu és terrível pecadora, mulher. Tu tens que se arrepender disso, Ju. Tu tens que te arrepender disso. Não sou pecadora, não sou pecadora, não sou pecadora. Mas graças a Deus continuamos mostrando quem é Jesus, como ele tratava as pessoas. Aí quando chegou na história de Zaqueu, a Juliana um dia entendeu. A Juliana disse assim: tem misericórdia de mim, pecadora. Ensine a seriedade do pecado. Dwight Lyman Moody, um pregador norte-americano, dizia: ou esse livro lhe afasta do pecado, ou o pecado lhe afasta desse livro. Precisamos mostrar para as nossas crianças como o pecado afronta o nosso grande Deus, que ela já vem conhecendo. Porque Jesus Cristo é o resgatador, o redentor das nossas almas. Ensine o que a Bíblia diz a respeito do pecado não abandonado. Deus, ele não abençoará. O pecado tem que ser confessado, o pecado tem que ser abandonado. Abra comigo Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Se você tenta disfarçar, não confessar, não abandonar, você não irá longe. Provérbios capítulo 28 diz: o que encobre as suas transgressões, o que procura esconder, o que procura encobrir, o que procura arrumar uma justificativa, não mais, sabe o que foi? O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Ensine o que a Bíblia diz a respeito do pecado não abandonado. Em quarto lugar, ensine a necessidade de nascer de novo. Em quinto lugar, ensine a lei moral e suas aplicações. Deus nos quer moralmente íntegros numa sociedade pervertida e corrupta. Decorem Filipenses capítulo 2, versículo 15. Deus nos colocou bem no meio de uma geração pervertida e corrupta para que nós brilhemos como luzeiros nesse mundo. A lei moral de Deus e suas aplicações. Moça, quer casar certo? Comece a amar a lei moral de Deus desde a infância. Rapaz, quer encontrar uma companheira, quer casar certo, quer ser a pessoa certa para casar? Ame a lei moral de Deus e as suas aplicações na sua vida. Seja justo, seja íntegro. Não difame. Não tencione nada que não é seu. Não mate com o coração. Ensine a lei moral e suas aplicações e você estará mostrando para o menino e para a menina o que é ter um caráter santo bem no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ensine a expiação do sangue de Cristo. Quantos cultos foram levantados a Deus nessa noite, mas que se encaixam bem ali em Mateus capítulo 15, versículo 8, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Falaram muito mais de dinheiro do que de pecado. Fizeram muito mais festa do que quebrantamento. Jesus Cristo foi um mero coadjuvante do pastor que brilhou. Sabe, teve um pastor nos Estados Unidos que ele quis causar um impacto tão grande. E ele estava ensinando sobre quando subiremos ao céu. E tudo era ele, tudo era para ele. Olhem para mim, me vejam, me imitem, tudo isso. E ele contratou uma equipe técnica para colocar uns fios, uns arames por aqui, presos num colete, com um gancho. E as luzes foram colocadas de tal maneira que você não iria perceber todos os fios ali, todos aqueles arames ali. Mas aquele pastor, quando chegasse no auge da sua pregação, estava tudo combinado, a equipe contratada ia começar a subir o pastor, e o pastor ia subindo. Já pensou que grande finale de sermão? Todo mundo, o pastor está subindo, é muita glória desse homem. No meio do caminho o equipamento quebrou, ele ficou no meio do caminho. Um sermão onde nós não somos confrontados nos nossos pecados. Não é sermão. É falatório. Um sermão onde nós não corremos para Jesus Cristo, dizemos: Senhor Jesus Cristo, cobre-me com a pureza do teu sangue.
Porque amanhã eu vou ter uma semana cheia, um início de semana cheia, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é Jesus. Em sétimo lugar, ensine sobre a necessidade da fé em Jesus Cristo. Chegará um momento em que os seus filhos irão para longe. Chegará um momento em que seus filhos irão trabalhar longe, morar longe, quem sabe em outro país. Você não poderá acompanhá-los. Chegará um momento mesmo na escola que você não poderá acompanhá-los. Chegará um momento em que ele com 12 anos, ela com 13 anos de idade, terá que tomar algumas decisões que realmente serão pertinentes ao seu momento e à sua idade. Você não poderá estar ali para dizer, faça isso, não faça isso. Mas se essa criança cresceu com Jesus, com fé em Jesus Cristo, ela vai dizer assim, por fé em Jesus Cristo, eu deixo isso, eu abandono isso, eu não quero isso. Ensine a necessidade de termos fé em Jesus Cristo. Ele está conosco todos os dias. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que guarda as suas ovelhas. João capítulo 10 lhe informa e me informa que Ele nos tem em suas mãos e ninguém arrebata uma ovelha de Jesus em suas mãos. Que nós confiemos em Jesus na hora da alegria, na hora da dor, na hora da tristeza, na hora da provação, na hora da provocação. Fé em Jesus Cristo. Em oitavo lugar, ensine então sobre Jesus Cristo. Você precisa conhecê-lo melhor. Você precisa estudar Cristologia, o estudo de Cristo. O Cristo dos pactos. O Cristo Senhor sobre toda a terra. Eu comecei a estudar devocionalmente João capítulo 1. Comprei um caderno para tomar notas, e por graça de Deus, tomando notas do que eu tenho sentido no coração da leitura, também pegando, assim, pensamentos de escritores, de autores. Eu confesso que eu já estou quase terminando o capítulo, o livro, o caderno, melhor dizendo, já está quase acabando, e eu não saí do versículo 15 ainda, porque esse é Jesus. Quanta coisa temos para aprender de Jesus. Ensine sobre Jesus Cristo. Ensine sobre santificação e sobre santidade. As implicações da santificação e as bênçãos dela. É mais difícil viver como santo no meio de corruptos. É claro. Mas os santos têm a bênção de Deus. O caminho é mais difícil, o caminho é mais estreito. As oportunidades, os esquemas, os sistemas, vocês não entrarão neles. Mas vocês terão a bênção de Deus. Porque Deus honra a quem o honra. Santidade de vida. Em 10º lugar, ensine sobre o regozijo celestial. Minhas irmãs, meus irmãos, nós não pregamos mais sobre a volta de Jesus. Nós não esperamos mais com alegria a volta de Jesus. Não vem mais dos púlpitos que Jesus Cristo está voltando. Maranata está se tornando uma palavra até esquisita para muitos. Mas um dia, os céus de Londrina se rasgarão e todos os londrinenses haverão de vê-lo, porque ele haverá de vir em poder, majestade e glória, e toda língua confessará, Ele é Senhor, todo joelho se dobrará. Ensine os seus filhos a serem peregrinos, é o que nós somos. Tem um livro muito bom para vocês lerem com seus filhos, já com uma idade de melhor compreensão, 9, 10 anos, 11 anos de idade, 12. O Peregrino, de John Bunyan. Que livro fantástico. Leiam esse livro com seus filhos. Nós somos peregrinos. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui. E enquanto aqui estivermos, que vivamos para a glória de Deus. Mas que o nosso coração pulse pelo céu. Hoje, nesse dia de domingo, a nossa salvação está mais perto, mais próxima do que quando no princípio nós cremos. Os negros norte-americanos, escravos, trazidos da América, da África, numa situação tão terrível na América. Eles não tinham nada. Mas lá muitos deles creram em Jesus Cristo. Jesus era tudo. Jesus era o Senhor deles. Eles só tinham Jesus e tinham tudo. E foi numa conjuntura dessas que eles compuseram os hinos mais bonitos de esperança que nós temos, chamados de Negroes Spirituals. E eles cantavam hinos como: da linda pátria estou bem longe, cansado estou,
Eu tenho de Jesus saudade. Oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. Ó vãs terrestres esplendores, de longe enxergo lá. Houve um negro que foi espancado barbaramente pelo seu senhor, pelo capataz da fazenda. Ele foi brutalmente espancado. Mas bateram tanto naquele homem, que ele foi jogado na senzala quase morto. Respiração ofegante, dores terríveis. A sua esposa não podia fazer mais muita coisa. Ele estava com hemorragia interna, tossindo sangue, morrendo. Seu filhinho, vendo aquela cena toda, disse: mãe, o que fizeram com o papai? O que fizeram com o papai? Oh, meu filho, bateram muito nele. Papai vai viver? Não sei, eu acho que não, meu filho. Não tem nada que a gente possa fazer aqui. Mas sabe, meu filho, sabe, seu pai é um homem santo. Seu pai creu em Jesus Cristo. Seu pai confia em Jesus. A respiração daquele homem todo machucado começou a ficar mais espaçada, mais sofrida. E aquela mãe, vendo que a hora de partir estava chegando, disse: mas sabe, meu filho, a partir do momento em que a respiração do papai parar, Deus, ele já mandou sair a mais linda carruagem dele do céu. E a mais linda carruagem que Deus tem vai parar aqui na frente. A gente não vai ver. Mas aí os anjos vão vir, vão chamar pelo nome de papai. Papai vai se levantar e entrar na melhor carruagem de Deus. E vai para casa. Aquele menino cresceu e compôs um dos hinos mais bonitos e confortantes de toda a história da cristandade. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Além do Jordão está o meu lar. Vem logo me buscar, pois quero com os anjos ali cantar. Vem logo me buscar. Vamos para casa. Você verá o seu filho no céu. Você chegará no céu e você estará ali chorando de alegria com os seus. E olhará para o lado e você verá o seu filho, sua filha. E você dirá: por graça chegamos, sofremos, batalhamos, mas chegamos, estamos em casa. Ensino sobre o regozijo do céu. Para terminar, meus irmãos, quais meios nós devemos usar sobre tudo isso com os nossos filhos? Que Deus nos ajude a manter um pacto com Ele da aliança com os nossos filhos. Que não deixemos para os outros, que não deixemos para depois. Que nós assumamos o pacto, a aliança com os nossos filhos nessa noite diante de Deus. Oração. Ore a Deus em arrependimento por ter falhado, em quebrantamento por ver que Ele é bom, em busca por santidade, dizer: Senhor, eu falhei como homem da casa. Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador, não quero perder os meus meninos, minhas meninas. E ó tu que ouves as orações, do céu Ele nos abençoará. Segundo lugar, o culto doméstico. Não precisa ser um sermão de 18 pontos. Não precisa chegar para o seu filhinho de 2 anos, sabe, meu filho, porque no grego mas vá adubando, aguando a sementinha. Culto doméstico de oração. Terceiro lugar, a catequização. Essa palavra nós não entendemos muito bem, porque essa palavra os católicos pegaram de nós. Lutero tinha os catecismos para crianças, Calvino tinha o catecismo para as crianças.
O catecismo, catequizar, significa ensinar, instruir com uma sistemática crescente e boa. Isso que é catequizar. Então nós temos catecismos para crianças. O cérebro das crianças está tão fresquinho que ela aprende, decora. E é um método prático de perguntas e respostas. Catequizem os seus filhos. Instruam os seus filhos na sã doutrina. A minha menina pequena, Fernanda, com 5 anos, sabia dos 5 pontos do calvinismo. E sabia por quê, cada um dos pontos. Mas não porque eu sou calvinista, não porque eu sou reformado, mas porque eu vejo uma coerência tão bonita nesse sistema de exposição das Escrituras. E a minha menina até hoje conversa comigo. Ela já avançou tanto, já cresceu tanto, graças a Deus, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Em casa, paz, conversação santa. Chega de bate-boca, chega de gritaria. Maridos amem as suas mulheres, se entreguem por defesa e amor a elas como Cristo amou a sua igreja. Mulheres sejam submissas aos vossos maridos e nenhuma mulher vai ter dificuldade de ser submissa a um homem santo, a um homem bom, a um homem justo. Ela disse, sim, eu reconheço que a liderança é sua, o comando é seu e eu estou ao lado para auxiliar. Em quinto lugar, modelos santos. Sirvam vocês de modelos de oração. Não atrasem para o culto ao Senhor. Venham à casa de Deus com alegria. Finalmente, irmãs e irmãos, vamos concluir com algumas aplicações. Pastor, foi tocante o que o senhor falou, foi marcante o que o senhor falou. Mas de nada adiantaria eu falar isso para vocês, trazer esse sermão para vocês, esse estudo para vocês. De nada eu poderia convencê-los e vencê-los. Por isso, irmão e irmã, dependa do Espírito Santo de Deus. É Deus em nós, é Deus no meio do seu povo, é Deus nos nossos corações. Quando vier o Espírito Santo, Ele vos conduzirá a toda a verdade. O Espírito Santo vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Dependa do doce Santo Espírito. Ele está no meio do seu povo. Use cada circunstância favorável, e Deus lhe dará circunstâncias favoráveis, até mesmo falecimento de alguém. Mas também o salário recebido, o pão sobre a mesa. Aplicações bem práticas, bem úteis. Um lençol quentinho numa cama quentinha, numa noite bem fria. Não abandone o seu posto, homem. Não abandone o seu posto, mulher. Algumas mulheres querem concorrer com os homens, ganhar mais do que os homens, trabalhar mais do que os homens, se matar mais do que os homens. Tem muita mulher saindo de casa muito cedo, deixando criança na creche, largando criança para lá. Final de semana na mão de babá. Ah, mães, que grande perigo vocês estão fazendo para os seus filhos. Pastor, eu tenho uma profissão, amém. Pastor, eu preciso trabalhar, amém, não sou contra isso. O que você não pode fazer é endeusar o dinheiro, endeusar a posição, endeusar a glória, querer provar para alguém que você é. Que Deus saiba quem você é, mãe, mulher, esposa, serva do Senhor. Se alegre no Senhor. Nunca é tarde para começar. Não foi o pastor Gomes quem me chamou para cá. Não foi o pastor Marco quem me abriu esse púlpito. Muito obrigado a vocês. Foi Deus quem nos reuniu aqui nessa noite. Eu não poderia estar em outro local, não poderia ser outra mensagem, porque Deus, na sua maravilhosa graça, queria falar conosco nessa noite. Vamos nos colocar de pé. Cabeças curvadas e olhos fechados. Eu não quero fazer uma apelação, mas eu quero fazer aqui um momento de oportunidade, homem. Homem que me escutou nessa noite, você é do gênero masculino, assim criado por Deus e salvo por Ele. Se essa mensagem em algum momento, em alguma área falou ao seu coração, eu não sei o que, como, mas se essa mensagem serviu para você, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui à frente orar comigo. Homens, façam isso. Se essa mensagem serviu para você, saia do seu lugar e venha orar comigo. Podem vir à frente. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.
Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Podem se espalhar um pouco mais para cá, podem subir para cá também. Mulheres, esses são os seus maridos. Que vocês os acompanhem em temor e graça. Que vocês os apoiem. Hoje não é noite de dizer assim, está vendo que eu estava certo, o pastor me deu razão, eu não dei razão a você coisíssima nenhuma. Só quem tem razão aqui é o Espírito Santo de Deus. E assim esses homens estão aqui dizendo, Deus, eu preciso assumir o meu lar e a minha família. Eu quero orar por esses homens. Amado Deus e Pai, Senhor de toda a criação, Senhor de toda a glória, Senhor Deus presente, soberano, e que misericordiosamente ouviu as nossas orações nessa noite, e teve graça para derramar em nossos corações suficiente graça para nos abastecer, nos quebrantar. Eu quero pedir por cada homem aqui presente, de pé, que o Senhor os mantenha de pé e na fé. Que esse momento não seja só um momento de emoção, mas de consideração. Para que voltem aos seus postos, assumam os seus lares, sejam homens de uma vida comum no lar, amando as suas esposas, sendo bondosos e gentis para com elas, amando os seus filhos, sendo bondosos e gentis para com eles, tendo a paciência devida e de vida. E que como sacerdotes do lar, ó Deus, que eles tenham a autoridade do Senhor reconhecida. Abençoe essa igreja. Abençoe os pregadores que pregam a sua palavra. Abençoe todos aqueles que também ensinam na escola bíblica dominical. Aqui alguns deles, ó Deus, têm esse privilégio. Outros têm tantos outros privilégios no ministério, diaconia e tantas outras coisas mais, que eles tenham a alegria de servir ao Senhor com alegria. Meu irmão, volte para casa em paz. Volte na bênção do Senhor. Como ministro do Evangelho, eu abençoo você em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.